Opa, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Hoje dia 17 já. Tô gravando, na verdade, no dia anterior, tá, gente? Por isso que vocês vão notar aí que vai escurecer enquanto a gente grava. Para você deve estar amanhecendo, né? 7 horas que vai para o ar esse vídeo. Hoje a gente vai ler Lucas 9, tá? Então, no final do vídeo, você sabe que a gente sempre, depois de ler a palavra, troca uma ideia aí. Já se inscreve, gente, já se inscreve no canal, que é muito importante aí, para quem já foi ou para quem quer ainda ser tocado por Jesus Cristo. Vamos lá? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. Em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se qualquer cidadão em qualquer cidade vos não receber, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo, eles percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tornando-o consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. E sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas eles lhe disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então a seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou a que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E
Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque ele é o único que tenho. Eis que um espírito o toma, de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Eu roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando o demônio, o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhe era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pôs-lo junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, este mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e o proibimos porque não segue conosco. E Jesus disse-lhe: Não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos
ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas gente, não é fácil seguir a palavra. Você vê aqui, né, diversas passagens que Jesus mesmo disse, né, não dá para você querer pregar a palavra e olhar para trás. Não dá para você estar preocupado com aquelas pessoas que estão mortas, com aquelas causas que não têm mais salvação, e você quer cuidar daquilo lá muitas vezes, em vez de cuidar de si, em vez de cuidar da palavra de Deus, de levar ela adiante, né? E além disso, nessa passagem a gente vê aqui a angústia de Herodes de querer matar Jesus. Ele já tinha acabado com João Batista, agora ele quer dar fim, né, em Jesus. E outra coisa que parei aqui pensando a respeito da multiplicação dos pães. Essa aqui é uma das primeiras passagens que Jesus na Bíblia faz a multiplicação dos pães. Na verdade, logo em seguida você vai ver que tem outra parábola também falando da multiplicação dos pães, né? E a repreensão também bem interessante dos apóstolos, a um que ele diz que expulsava demônio também em nome de Cristo, que pregava a palavra, mas que não andava com eles. Aí você vê o quão interessante é e o quão não há a questão da religião. O que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Muita gente que é, por exemplo, católico, acha que só existe a salvação no catolicismo. A mesma coisa da Igreja Universal, a mesma coisa da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Lagoinha, a Igreja isso. Então é tudo a mesma coisa, todo mundo acha que eles têm o direito de pregar e mais ninguém. E na verdade o que Jesus nos deixou bem claro aqui na Bíblia é que todo mundo não só pode, mas deve pregar. Só que para isso você tem que deixar o seu arado para trás, você tem que deixar a carga para trás, você tem que deixar aquilo que você já fez ou o que você não fez, você tem que deixar para trás. Muitas vezes você vai dizer, não, mas eu não sou um homem bom, eu não sou, né, uma pessoa que possa pregar a palavra, né? Então você é quem? Você é aquela pessoa que Jesus fala que se envergonha? Você tem vergonha da palavra? Você tem vergonha de Jesus Cristo? Você tem vergonha de Deus? Pensa um pouco nisso, pensa um pouco nisso. Se você não tem vergonha de Deus, nem de Jesus, então se inscreve no canal, continua aqui com a gente, que hoje de noite, às 7 horas, né? Sempre 7 da manhã, 7 da noite. Vou estar com vocês novamente para a gente continuar a leitura. Tá ok? Então, um bom dia para todos vocês, aguardo vocês às 7 horas. Se inscreve no canal, cara, se inscreve, ajuda que a gente possa chegar a mais pessoas. Ativa o sininho, deixa o seu like e o seu comentário. Eu quero saber de você que chegou até o fim aqui o seguinte: você tem vergonha de Jesus ou não? Me fala aqui, tenho vergonha, e explica por quê. Ou diz, não tenho vergonha, e nos diz por que também você não tem vergonha. É isso aí, Deus abençoe todos vocês, amém.